Mais um aqui falando com vocês. Esse vídeo, o intuito dele é apresentar aí a visão geral do grupo, né? O grupo aí do Telegram. E comecei com um vídeo comecei com o canal do YouTube, né? E aí depois disso, algumas pessoas pediram para abrir o grupo do Telegram. Então, assim, é onde a gente mais vai estar divulgando algumas coisas do canal do YouTube, etc. E passando conhecimento e fazendo amizades. É muito importante. Então, para as pessoas que estão entrando, é importante a gente ficar inteirado aí sobre o que é mais que a gente conversa, o que é mais que a gente trata lá no grupo, o que é mais que a gente vê no mercado e comenta e tal. Então, antes de mais nada, o grupo lá do Telegram não é um grupo, uma sala de call, não é um grupo de call. Ninguém vai ficar falando assim para onde comprar, onde vender, onde sair, realizar o lucro, essas coisas assim, práticas ali na hora do pregão. A gente pode até comentar alguma coisa ou outra, mas não é um grupo destinado a mostrar para você ali sinais de entrada e saída, entendeu? Então é mais um grupo para estudos mesmo, compartilhar ideias e tal. Então, assim, antes de mais nada é isso, né? E, e sobre a visão de mercado, eu quero fazer esse vídeo aqui rápido só para poder falar um pouco sobre a visão do mercado. Qual que é a nossa visão? A visão principal. A gente respeita as diferentes opiniões, né? Cada pessoa tem um estilo operacional, uma ideia. Mas eu falo assim, o geral do grupo. O que a gente mais vai falar, o que a gente mais fala, o que a gente mais comenta, nossos prints, nossos vídeos lá dentro, é sobre isso aqui. Eu fiz aqui assim, de cabeça, alguma coisa rápida aqui, um resumozinho do que a gente mais fala lá. Então, nesse vídeo eu vou falar aqui, vou fazer um resumo desses itens aqui, um resumozinho em breve, só para se ter uma ideia. Eu não vou abordar a teoria de Dow completa aqui, nem a teoria de Elliott, nem Fibonacci completo, não. Algum resumozinho só para você ter uma noção. Então vamos lá. Teoria de Dow, né? A primeira coisa, então, que a gente mais considera seria a teoria de Dow. Charles Dow, é, esse cara de suma importância para quem opera no mercado financeiro, observando os gráficos refletem ali o comportamento do preço nas cotações, nos negócios que são feitos na bolsa, e existe a forma gráfica de estar olhando essas negociações que foram feitas através do registro dos gráficos, comportamento de preço. Então, a teoria de Dow ela é muito importante para quem opera baseada em análise gráfica, que é o que a gente faz. Operar analisando o gráfico, comportamento do preço pelos gráficos, pelos candlesticks. Então, vamos resumir então. A teoria de Dow consiste, eu vou falar só dos pontos principais aqui. Consiste em quê, gente? Como é que o preço se move? Então, ele observou, né? Ele observou que o preço se move em fazendo zigue-zagues. O preço ele não vai reto. Se ele vai cair, ele não fica caindo toda a vida reto. E se ele subir também, ele não fica subindo toda a vida reto. Ele vai fazendo zigue-zagues, movimento de zigue-zagues, tá? Então isso aí é a primeira coisa. É, Vou apagar isso aqui de forma mais prática. Beleza, dito isso, então tá, como o preço se move? O preço se move em zigue-zagues, zigue-zagues. E nesses zigue-zagues foi observado que o preço tem tendências. Ele tem uma tendência de ficar caindo, tem uma tendência de subir e tem a tendência também de ficar lateral. Ou seja, os zigue-zagues podem ser descendentes ou os zigue-zagues podem ser ascendentes. Ou os zigue-zagues podem se manifestar de forma lateral. Então, zigue-zague descendente, tendência de baixa. Zigue-zague ascendente, tendência de alta. E zigue-zagues laterais, a gente vai falar que o preço está consolidado, que o preço está lateral, que o preço está congestionado, etc. Então, vamos apagar aqui. Isso aqui é minha lousa, né? Vamos ver nisso. Então, primeira coisa, como que o preço se comporta? Como é que o preço se move? Já sabemos, se move em zigue-zagues, que podem ser ascendentes, descendentes ou laterais. E aí, as três tendências de Dow. As três tendências é porque ele considera, essa teoria considera assim, existe um tempo gráfico
um tempo gráfico, deixa eu colocar aqui, transparente, maior. Existe um tempo gráfico de longo prazo, e para ele é o gráfico mensal. Esses desenhos que você tá vendo aqui são os candlesticks, ó, no embleminha nosso ali do trade, no trade novo do grupo. Então, o gráfico mensal, cada velinha dessa é um mês. E aí ela tem uma tendência de alta. Ela faz uma perna bem grande, a gente chama cada movimento desse de perna. Perna é um conjunto de candles que faz uma pernada. É uma onda. Então, é como se fosse uma onda de avanço. Avançou e uma onda de recuo. Uma onda de avanço, uma onda de recuo. Então, vamos lá. Então, nessa tendência do gráfico mensal, essa é a tendência primária, a tendência majoritária, a tendência principal. E aí, dentro dessa tendência, existe uma outra tendência, que é a tendência secundária, tendência de menor prazo. É como se tivesse ali, vou colocar um azulzinho aqui. É como se o preço estivesse fazendo movimentos zigue-zagues ascendentes, quando ele estava fazendo essa perna de verde aí, essa perna da primária. E a tendência primária é aquela que corrige, é aquela que faz a correção do preço dessa tendência, de toda essa pernada de alta, como era zigue-zague, quando ele vai fazer a perna para baixo, existe um tempo menor, intermediário, que está fazendo essa queda acontecer. E depois, quando ele volta a subir, esse tempo menor, ele faz a tendência de alta, ele faz várias pernas, um zigue-zague também. Então, do mesmo jeito que o verde, que é a tendência primária, tem o seu zigue-zague de alta, a tendência menor também vai fazendo o seu zigue-zague. Só que como ele é menor, o prazo menor, ele vai fazer vários zigue-zagues. Para cima, para baixo, para cima. E aí quando a verde vai cair, isso, o que acontece é que também o tempo menor vai fazer o zigue-zague dele para baixo. E dentro desses zigue-zagues para baixo, existe ainda um terceiro prazo, uma terceira tendência, que é a tendência terciária, uma tendência de curto prazo. Para ele, só falando aqui, essa verde seria a mensal, essa, quando você coloca no gráfico mensal, você vai ver isso, essa intermediária aqui seria no gráfico semanal, e a terciária aqui seria no gráfico diário. Então, o diário está fazendo também os seus zigue-zagues também. Para poder constituir as pernadas azuis, existe um tempo menor do que o azul que está fazendo as suas pernadas. Para cima, para baixo, para cima, zigue-zague para cima, para baixo. Aqui ficou mal feito, mas... E aí vai. Aqui já começou a ficar bem mal feito, né? E tá, beleza. Então entenderam. Então, essas são as três tendências. É uma relação que existe entre tempos gráficos, entre prazos. O Charles Dow, ele falou assim, mensal é primária, semanal é secundária e gráfico diário, ou seja, onde cada vela ali é um dia e tudo, isso seria a terciária. Só que a gente pode pegar isso e fazer uma relação semelhante a essa, com a mesma proporção de dias e quantidade de velas e tal. A gente pode fazer uma proporção usando diferentes time frames, ou seja, diferentes tempos gráficos. Não precisa de ser exatamente mensal, diário, mensal, semanal, diário. A gente pode fazer qualquer tempo gráfico, desde que tenha uma relação lógica nisso, tá bom? Então, vou apagar aqui. Deixa eu apagar minha lousa. Então, beleza, a gente fica ligado nisso. Então, como existe essa tendência, como existe a questão da tendência, o que a gente vai olhar? A gente vai fazer a relação de tempo gráficos. Por exemplo, se a gente está olhando 60, gráfico de 60 minutos, e o gráfico de 60 minutos está caindo, como a tendência é que ele faça zigue-zagues, então a gente espera um zigue-zague espera um movimento para cima do gráfico de 60. Se o gráfico de 60 está na tendência de baixa dele, se a gente descer a um tempo menor, aí a gente vai ver que tem um tempo menor que está fazendo alguns zigue-zague também, aqui dentro dos 60 minutos. Para constituir essas pernas dos 60 minutos, existe um tempo menor do que ele fazendo isso. E essas outras azuis aí, existe um tempo menor ainda também trabalhando nelas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 60 minutos é o vermelho, o azul, que se pode falar, digamos aí, que seja um gráfico de 15 minutos.
E aqui, o pretinho aqui, eu vou falar para vocês, pode ser o gráfico de 2 minutos, ou o gráfico de 5 minutos, um tempo gráfico menor, que está fazendo um zigue-zague menor. Existe uma matemática que a gente pode fazer aí, uma correlação de tempo gráficos mais bem apurada. Isso aqui foi só um exemplo que eu falei. Deixa eu fazer maior aqui. O 60 está na tendência de baixa. Então, um exemplo. Se você levar no gráfico de 2 minutos, para o 60 fazer essa pernada, o gráfico de 2 minutos teve que fazer um zigue-zague ascendente assim. E um belo momento, quando a gente espera que ele volte a cair, e o tempo pequenininho, o 2 minutos, ele vai ter que começar a cair para que esse tempo de 60 minutos continue caindo. Para que o 60 continue caindo, nós vamos observar que o tempo menor está fazendo a sua tendência de baixa. E é assim. Primeira coisa é isso. Vamos ver se esse vídeo não vai ficar muito comprido, né? Então, esse assunto aí foi as 3 tendências que Charles Dow apresentou para a gente. Relação aos tempos gráficos, a reversão da tendência. Reversão de tendência é o movimento pivô. Então vamos lá. O que seria o movimento pivô? Até no nosso emblemazinho aqui tem um pivôzinho aqui, ó. Vocês vão me desculpar que estou gripado, mas olha só. Pivô é justamente isso. O que é um pivô? Primeiro, o movimento completo seria isso aqui, ó, o movimento completo. O movimento de descida e subida, ou seja, impulsão, o mercado impulsionou e o mercado corrigiu. Esse é o movimento completo. Um ciclo, e agora ele pode fazer um outro ciclo, que seria isso, continuidade. Então, o movimento completo é isso. Se nós estamos aqui pensando que o tempo pequeno, muda essa cor, né? Então, pivô é sempre quando se o preço estiver fazendo movimentos zigue-zague descendentes. E aí, num belo momento, ele faz um fundo. Um fundo. O que seria o fundo, né? Fundo são essas partes onde o preço deixou de cair e subiu. Sempre quando o preço deixa de cair e sobe, isso é um fundo. Deixou de cair e subiu, é um fundo. E topo é quando ele deixou de subir e caiu. Deixou de subir e caiu. Parou de subir e caiu. Esses são os topos. Então, se num belo momento, na tendência de baixa, o preço deixa de fazer fundo mais baixo, e uma tendência é isso, uma tendência de baixa é isso, ele vai fazendo fundos e topos cada vez mais baixos, e de repente ele para de fazer isso, então esse é o indicativo de que essa tendência de baixa enfraqueceu. Se ele vier agora, fizer isso, se ele romper, então aqui a gente fala que ele está armando um pivô. Se ele romper esse topinho aqui, ó, se ele romper esse topo, aí a gente disse que ele confirmou um pivô. Então o pivô é o movimento que deixa onde ele deixa de fazer uma tendência. E aí, se ele romper essa máxima, então o comportamento dele está totalmente diferente agora. Por quê? Porque ele fez agora um fundo mais alto do que o anterior e fez um topo agora mais alto que o topo anterior. Então, esse não é um comportamento de tendência de baixa. Esse comportamento é um comportamento de tendência de alta. Então, pivô é exatamente isso aqui que a gente fala. Esse é o movimento de pivô. Então, a gente vai sempre estar de olho nos pivôs. Então, o pivô é aquele que reverte a tendência, como está aqui nessa parte aqui, ó. Reversão de tendência. A reversão de tendência se dá através dos pivôs. Então, está caindo. Começou a subir aqui, aí a gente já pensa, opa, será que é um pivô que está acontecendo, um pivô de reversão? A gente fica olhando, ainda não é um pivô confirmado, ele é confirmado quando ele rompe a máxima. Então é isso que desfaz uma tendência de alta para ela uma tendência de baixa. Na tendência na tendência de alta para reverter para baixa, o movimento a ideia é a mesma. Tá fazendo zigue-zagues ascendente e de repente ele não faz mais um topo, mas aí ele vem aqui,
tenta levar lá para cima, não consegue. E quando ele começa a cair, a gente já pensa, será que é um pivô de baixa? Se ele confirmar, isso é um pivô de baixa. Então, na teoria de Dow, tem um princípio muito importante, um dos princípios mais importantes da teoria de Dow é que ninguém sabe quando a tendência vai acabar. Ela não se preocupa com o tempo, ela pode durar anos, mas uma tendência só é anulada quando se comprova a existência de uma outra tendência. Se uma outra tendência se provar que existe, aí aquela acabou e vai começar agora uma nova tendência. Então, uma tendência dura até que apareça uma outra para substituir. Então, ela está em vigor enquanto não aparecer uma tendência contrária a ela. Então, é por esse motivo que a gente está sempre de olho na tendência, a tendência de um tempo gráfico maior. Agora eu vou fazer o exemplo de alta. Eu estava dando exemplo só de baixa, né? A gente está de olho sempre na tendência do gráfico maior, de um prazo maior, e sempre de olho nos tempos menores, porque o comportamento. Até esqueci de escrever aqui a palavra fractal, esse esboço em que merece a palavra fractal. O tempo, porque o tempo pequeno também está fazendo a sua tendência. Para que o tempo maior faça essa perna de baixa, essa correção nessa tendência de alta, o tempo pequeno teve que fazer uma tendência de baixa. E quando o tempo pequeno para de mostrar sinais de baixa, ó, fundos mais baixos, topos mais baixos, fundo mais baixo, topo mais baixo, e de repente o mercado o preço para e começa a subir. Nessa subidinha a gente já pensa, será que é um pivô de alta? Então, se ele confirmar essa desfeita aqui, então é um indicativo de que agora o tempo verde, que é o tempo maior, vai continuar o que ele vinha fazendo, que era o quê? Topos e fundos ascendentes. Então ele pode começar agora a fazer isso de novo. Essa é a expectativa. Então, para isso, a gente olha o que o pequeno está fazendo. Se o pequeno confirmar uma descaracterização da tendência de baixa dele, então é um indicativo de que o maior pode sim estar começando a se inflexionar para cima. Então, deixa eu apagar aqui. Beleza, então é por isso que a gente vai ficar sempre olhando nos pivôs. A teoria de Elliott, vamos falar um pouquinho da teoria de Elliott. Aí é bom que a gente aproveita e fala de fractal, que eu esqueci de colocar aqui no esboço. A teoria de Elliott, então, estudou o comportamento do preço com relação às ondas. Ele observou a quantidade de ondas e ele elaborou uma teoria lá onde diz que uma perna da tendência maior, uma perna do tempo gráfico maior, e eu vou fazer aqui de azul assim, faz de conta que isso aqui é uma perna do tempo gráfico maior. Então, são normalmente aí, na teoria dele, 5, né? O padrão é de 5 ondas, não é que é normalmente, mas é um padrão de 5 ondas do tempo menor. E a perna de correção de uma tendência, ela gasta três, três ondas para poder formar a correção do tempo gráfico maior. Então, essa é a teoria de Elliott. Então, se a gente numerar aqui, você tem deixa eu fazer menorzinho aqui dentro. Ó. Você tem a primeira onda para cima, onda 1. Onda de correção, onda 2. Onda 3, onda 4 e onda 5. Então, foram gastas 5 ondas para fazer um movimento maior da tendência. E uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 para fazer essa correção do tempo maior, onde a gente chama isso de A, é o movimento que desceu, A, B é o movimento que corrigiu, e o C é o movimento que expandiu de novo no tempo gráfico menor para poder constituir essa perna de correção do tempo maior. Então, o que o maior está fazendo? O maior está fazendo isso e gastou 3 ondas do menor para ele corrigir. Por alto, como eu falei para vocês, esse é um resumo aí da teoria de Elliott. Resumozinho mesmo, breve. Existem algumas variações dele, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas
Vou aproveitar que Fibonacci já está aqui do lado. Então, Fibonacci, existe a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 5, 25, 89. Essa é a sequência de Fibonacci, que é um outro assunto muito rico e bom de ser explorado e muito útil para a gente no dia a dia. Então, essa sequência, ela tem a ver com o número áureo, que é o número proporção, 61,8%. Então, se você olhar a relação desses números a partir daqui, a partir daqui vai ser bem aproximado, o mais aproximado possível. Onde você vai somar, né? 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 3, 34. E se você também pegar aqui, o 8 é 61,8 do 13. E o 13, por sua vez, é 61,8 do 21. Então, tem toda essa matemática, essa proporcionalidade aí, tá bom? 21, se você pega 21 e acrescenta 61,8, vai dar o 34, e assim por diante. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Ó, é, 13, né? 13 vezes 61,8. Ah, esqueci de botar o porcento, né? 13 vezes 0,618. Então deu 8, esse número de trás aqui, tá bom? Então, Fibonacci é isso. E aí, se você for ver bem aqui, olha aqui quem é que tá aqui, ó. Na, na teoria de Elliott. Olha quem tá aqui. Tem que sair desse apagador, gente. Ó. Aqui, ó. 3, 5. 3, 5. São números vizinhos aí da teoria de Elliott. Da teoria de Fibonacci. Então, vou apagar aqui para mostrar aqui de novo nas ondas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de fractal. Fractal, ó. 5 ondas e 3. Então, a gente chama isso aqui de fractal 5, 3. Porque é exatamente a sequência de Fibonacci. O número maior, que é o 5, e o número menor, que é o 3. São vizinhos. E esse 3 aqui é... Opa! Esse 3 aqui, o que que ele é? Ele é 61,8 dessa quantidade aqui de ondas. 5 ondas e 3 ondas. Certo? Então, daí é que vem essa quantidade de ondas e tal. Ele observou isso lá. É, e voltando aí na questão de Fibonacci, já entrando na questão de Fibonacci também. Ah, tá. Antes de falar de fractal. Antes de falar de Fibonacci, falar de fractal. Então, fractal, o que que é fractal? Fractal é exatamente isso. Não é nada demais, é coisa muito simples. É o fato de que tudo que acontece no gráfico num prazo maior, a forma como o preço se move, como o preço se comporta, é exatamente a mesma, parecida, só que em tempos gráficos de forma de proporção menores. Ele faz movimentos zigue-zagues e aí cada vez menor. Fractal é simplesmente isso. É o preço se comportando da mesma maneira, só que em proporções menores. Como aquela questão lá do couve-flor. Você pega um pedacinho, pega outro pedacinho, e eles são basicamente iguais, né? Então a gente vai estar sempre olhando essas coisas em conjunto. E então Fibonacci é isso. Fibonacci, para resumir também, aquela questão do 61,8. Se você pegar um quadrado né, e adicionar 61,8 dele, você vai ter um retângulo. E esse retângulo agora passa a ser nosso todo. Esse nosso retângulo passa a ser a nossa referência toda. E aí a gente vê que tem uma parte pequena e uma parte grande. Essa parte grande é 61,8 e a outra parte é o restante, que é 38,2. E aí, baseado nisso, a gente tem aí o preço fazendo as ondas de impulsão, a onda de correção
E aí vai desenhando formas no gráfico, medidas, proporções. E daí é que se tira os alvos de Fibonacci, né? Ah, eu quero comprar aqui quando o tempo menor fizer a sua paradinha aqui, quando o tempo menor parar de cair, o tempo menor tá caindo aqui. Quando o menor fizer um pivô, romper, eu vou entrar comprando e o meu alvo não vai ser aqui esse topo. O meu alvo, eu vou imaginar que isso aqui é a parte maior de um todo que está para ser formado. Então, tem a ferramenta que a gente vai calcular e o nosso alvo vai ser aqui. Porque a gente sabe que o preto, esse desenho preto, que é o tempo gráfico maior, ele tende a se repetir o zigue-zague, fazer o zigue-zague dele. Então, eu quero pegar o zigue-zague dele. Então, o zigue-zague dele vai me dar quantos pontos, né? Se fala de índice, quantos centavos de falar em ações ou reais, quantos pontos de falar em dólar e etc. Ou quanto de dinheiro que isso aqui pode dar, né? Então, é, a ideia é essa, é pegar quando o preço faz uma impulsão, que é o movimento da tendência, quando ele faz a retração, que é o movimento da contra-tendência, que é o movimento de correção, e quando o pequeno parar de cair, é um sinal de que o maior vai continuar, e aí a gente fala sempre no alvo. O alvo é exatamente essas medidas de Fibonacci. Uma das maneiras de observar o alvo do mercado é com a ferramenta Fibonacci. Existem outras maneiras, mas a gente está falando sempre dessa maneira aí que é o Fibonacci. Para isso tem as ferramentinhas de projeção, retração, lá na plataforma. Na sua plataforma vai ter isso. Então, vou apagar aqui. É, então, se a gente puxar o preço fez uma impulsão, uma perna de baixa, um movimento de impulsão. O nome da a perna da tendência é chamada de impulsão, a perna de correção é chamada de retração. Então, antes que o mercado faça essa correção ou essa retração, a gente já fica ligado através da ferramenta de Fibonacci, a gente já traça a ferramenta e ele já vai mostrar para nós aqui o nível de 38%, o nível de 50% e o nível de 61,8% de possíveis paradas. Então o preço começa. O preço começa e vai. Bem feio, né, isso aqui. Então quando o preço vai lá, quando o preço sobe até naqueles níveis, aí o que a gente espera? A gente espera então a continuidade dessa tendência de baixa, que o preço faça a mesma coisa. E a gente vai no tempo menor e observa o comportamento dele mudar. Assim que o comportamento mostra que ele vai fazer uma mudança, a gente vai querer entrar vendido aqui para poder pegar a continuação e ele vai fazer vários zigue-zague dele, que na verdade nada mais é do que essa continuidade aqui. Então, Fibonacci, a ferramenta Fibonacci vai mostrar os níveis de potencial para ele corrigir e parar. Existem outros fatores no gráfico também, né, que vai mostrar sem ser com Fibonacci. A gente consegue ver isso sem ser usando a ferramenta Fibonacci, olhando o histórico do gráfico também. Mas, como estou falando de Fibonacci, então retração é isso. E vou fazer um exemplo aqui de retração de alta, né? Então o preço fez uma perna de tendência de alta. Até que ponto ele pode corrigir, já que o preço se comporta em zigue-zagues? Então a gente traça a retração. Oxi, a gente traça a retração de Fibonacci para poder ver até que ponto o preço tende a corrigir. Então a gente vai ficar esperando. Então digamos que esteja aqui os níveis de retração. E aí o tempo pequeno vai fazer a sua queda, né? Tá fazendo a sua queda. A partir dessa zona aqui, qualquer um desses níveis aqui, se o preço armar um pivôzinho de alta, ou seja, mostrar que está parando de cair, pode ser aí um sinal então de que o tempo maior esteja querendo retomar a sua alta, certo? É isso aí. Então, as projeções e os alvos, as projeções que são para adquirir aí os alvos, a gente vai pegar a ferramenta lá de projeção para ver. Ele vai calcular as diferentes formas de calcular, né? A gente pode pegar essa perna aqui, ó, a projeção. A gente pode pegar essa perna,
Vou botar aqui de vermelho para destacar. Essa perna pode ser replicada a partir daqui. Ou então, eu até fiz um vídeo hoje, coloquei no YouTube sobre isso, né? Ou então ela pode fazer a gente pode pegar essa perna. Essa perna que corrigiu aqui, a gente pode pegar ela e pegar a ferramentinha de Fibonacci lá e calcular ela a partir desse topinho aqui. Então, a partir daqui, qual que seria o alvo? Então, se você comprou aqui, o preço está caindo. Aí montou um pivôzinho. Se você comprou aqui, que tal se você pegar e encerrar a sua compra ali, baseado nessa medida? Então, o Fibonacci vai servir para isso. Então, é isso que a gente está olhando lá o tempo todo. A gente está olhando isso. E exaustão. A exaustão aqui, ó. Aqui. Projeções, alvos e exaustão. A exaustão é justamente, vamos supor que o preço fez uma pernada de alta. Aí você comprou. Você já fez a sua medida e o seu alvo tá ali. E aí o preço, no seu tempinho pequeno que você comprou aí, digamos que você comprou no minuto. Um minuto tava caindo aqui e tal. Deixou o pivôzinho do minuto, você entrou. E aí o preço vai, chegou ali. Quando chega ali, você vai encerrar seu trade. Agora eu que não tinha comprado, eu posso até pensar em fazer uma venda pensando aí no movimento de correção que ele pode fazer. Não é o mais indicado. Mas tem gente que faz esse tipo de operação, porque considera que o preço está em exaustão, ou seja, que o preço já está esticado, já chegou no nível de patamar razoável para ele fazer uma correção. E essa que seria a mesma coisa. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Eu estou só explicando o que é exaustão. Certo, pessoal? Mas para que vai servir mais a questão da exaustão que a gente mais fala lá no grupo? Não é na questão de você fazer operações contra a tendência, por favor. Não é fazer operações contra a tendência. A exaustão é nesse sentido aqui, ó. Você viu que o tempo, você não entrou. Você viu a galera entrando aqui, comprando, né? A galera comprou aqui, todo mundo festejando lá. E quando chega ali, aí você pensa, eu vou comprar aqui também nesse rompimento. Então, para comprar aqui, já é um risco muito grande, porque o preço já pode estar exausto, já pode ter subido demais. Então, não existe nada barato nem caro demais, sabe? Mas é um indicativo. Aqui é uma região de que o preço pode vir fazer aí uma correção. E aí você compra justamente na hora dele fazer a correção dele para depois voltar a subir. Então a exaustão a gente vai olhar mais nesse sentido, entenderei? Vou apagar aqui essa lowzinha aqui, né? Então do mesmo jeito na queda, ó, o preço está caindo. E aí para esse preço ter caído aqui, o pessoal que vendeu aqui tá ganhando dinheiro na venda. Ganha dinheiro na venda. Aí você quer fazer uma venda aqui, ó. Quer também participar disso. E aí é justamente a hora e o preço, essa perna de vermelho, pode fazer a correção dela. E é como? Aí você vende aqui, você vende no azulzinho ali, né? Vendeu no azulzinho. Só que o azul não vai fazer isso aqui, ó. O azul, na verdade, tá bem planejando lá na caladinha, tá bem planejando fazer um pivôzinho aqui para poder subir. E é natural que ele faça um pivôzinho desse, não para você comprar, mas para que ele possa fazer a correção do vermelho, do tempo gráfico maior. E aí você vendeu aqui, você não reparou que estava num momento aí de exaustão, num possível momento de exaustão, onde a perna vermelha talvez poderia estar na sua máxima de queda já. Então, o movimento máximo de queda. E aí você teria que esperar o preço fazer um pivôzinho de baixo para poder pegar uma queda mais na região de retração, porque aqui o preço já pode estar esticado demais. A gente não sabe. Então, a exaustão é exatamente isso aí. Quando o preço já está numa região de alvo, né? Tá vendo o que eu escrevi aqui, ó? Projeções, alvo e exaustão. A região de um alvo pode ser uma exaustão e o preço pode querer parar de se mover ali. E você entra animadinho, mas às vezes o preço já está cansado. Certo?
Então, deixa eu só apagar aqui. Então, pessoal, acho que esse vídeo ficou longo, né? Oxi, tá vendo aí, né? Eu tô querendo que ele fique curto, mas o vídeo tá querendo ficar longo. Então, basicamente é isso. Vou resumir agora. Vou resumir. A gente vai olhar o que a gente mais fala lá. Teoria de Dow, que o preço está em tendência. A coisa mais difícil é desenhar aqui, né? O preço se move em tendência. Para uma tendência se desfeita, precisa de no mínimo aqui, de um pivô. Pivô de baixa, que é o movimento contrário. Uma descaracterização, um movimento que não tem mais a característica. Enquanto o preço estiver na característica de alta, enquanto ele estiver na característica de alta, a gente não fala que essa tendência aqui acabou. Ah, mas tá assim. Ah, mas ela tá assim, mas ela pode mais. Pode mais. Ah, tá assim. Assim, mas ela pode mais. Então, enquanto não houver isso, rompimento aqui desse fundo, a gente não pode falar que ela reverteu. Agora sim, ela já não está mais com característica de baixa. Aí a gente vai olhar isso nos tempo gráfico maior, no tempo gráfico menor. Por exemplo, aqui, ó, esse desenho que eu fiz, o preço fez as 5 ondinhas aqui e corrigiu. Então aqui já pode estar na exaustão já. Aqui o tempo gráfico pequeno já pode fazer o seu pivôzinho aqui, ó, para poder continuar o movimento macro, que foi isso, certo? Então a gente vai olhar sempre a tendência, se está válida ou não. Vai olhar o que que o tempo gráfico maior está fazendo, se ele está fazendo tendência de baixa ou de alta. Vai esperar a retração. Quando tiver na retração, a gente vai sempre estar falando do tempinho menor, tempo menor e, e alvos. E é isso aí, pessoal. Basicamente é isso aí que a gente olha. Acho que, acho que deu para ficar mais ou menos claro aí, né? O que a gente vai estar sempre falando lá no dia a dia. Então, sempre quando falar de tempo gráfico maior, ainda tem alvo, ou então já está no alvo, ainda tem muito alvo, ainda tem chão, a gente vai estar olhando a oportunidade no tempo gráfico menor. Vou levar aqui para o gráfico. Então, o exemplo aqui do dólar, que é o gráfico diário. O gráfico diário, a gente vê aqui que ele tá fazendo aqui seus zigue-zagues, né? Esse aí é um desenho aqui do dólar no gráfico diário. E se a gente vou botar aqui nos 60 minutos, para a gente ter uma noção, uma ideia. Gráfico de 60 minutos. O gráfico tem sempre o mesmo comportamento. Nessas regiões de topo aqui, ó, onde eu marquei esses topos, regiões de retração. Ó, se a gente pegar a ferramenta retração, ó, dessa perna. Então aqui está na região de 38,2, quase aqui no 50. Se a gente pegar esse movimento de baixa aqui, movimento de alta na retração. Se eu pegar esse movimento de baixa aqui, movimento na retração, aqui. Então, se a gente colocar no gráfico de 60, deixa eu botar aqui no gráfico de 2 minutos. Então, no gráfico de 2 minutos, e então ali era um ponto de retração, o gráfico de 2 minutos fez ali o seu pivô de baixo, certo? Ó, fez ali, ele tava fazendo seus zigue-zagues, né?
E aqui ele parou de fazer. E aí no fim do dia ele deu essa venda. No finzinho do dia. E aí, deixa eu jogar mais pra frente. Esse outro exemplo. O tempo menor estava fazendo seus zigue-zagues. E aqui ele parou de fazer zigue-zagues ascendentes. E aqui ele parou de fazer o zigue-zague dele. E também levou o preço a cair. Aqui também é a mesma coisa, mesma região ainda. Mesma região, ele fez seu zigue-zague. Teria dado essa venda aqui. Se, para quem colocou stop aqui, teria stopado. Ou para quem colocou stop ali, mais em cima, eu dei uma aula de stop hoje mais cedo. Teria, ou não teria stopado, ou teria feito uma reentrada nesse pivô de baixo aqui, ó. E entrada. E, vou levar mais pra frente aqui. Tem esse pivôzinho de baixo aqui também. Nitidamente ali, ó. Marquei as regiões de retração. E pivôzinho de baixo. Já no final do dia também. Se tem mais algum aqui. Acho que foi até o mesmo. É. Então é isso. Basicamente isso que a gente olha lá, gente. Beleza? Sobre alvo, como traçar alvo e tal. Isso aí já tem vídeo lá no YouTube, no canal do YouTube. Você pode entrar lá e tirar mais detalhes. O vídeo até ficou grande demais, eu acho. Mas por enquanto é isso. Então é basicamente isso que a gente olha lá e que a gente fala todo dia lá no grupo. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo aí e fique com Deus.